Olá, boa noite, superpoderosos da ginástica rítmica. Estamos aqui para mais uma live do canal @regimbr e dessa vez na quarta-feira, porque nessa semana a gente iniciou aqui o nosso segundo conteúdo da semana. Então, a partir dessa semana, toda semana teremos duas lives na segunda e a partir da semana que vem teremos as lives na quinta também. Segunda será às 8 e na quinta-feira às 19 horas da noite. Então, eu espero vocês. Então, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal, onde você vai aprender dicas, estratégias e tudo que você precisa para você, professor e treinador de ginástica rítmica, se tornar um profissional de excelência na GR. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 17 anos, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Já aconteceu de você ter que lidar com ginastas de idades e níveis diferentes na mesma turma da ginástica rítmica? Você já passou por isso nas suas aulas ou treinos de GR? Você trabalha com turmas mistas na GR? Hoje eu vou te explicar como é possível você lidar com isso e ainda ter resultados de excelência, sim, na ginástica rítmica. Se você ouvir a minha voz hoje, você vai ver que eu tô aqui, ó, com a garganta inflamada, um pouquinho doente. Hoje eu passei o dia de cama, mas mesmo assim nós tínhamos um combinado e eu tinha um compromisso com todos vocês. Então estamos aqui hoje para esse nosso encontro muito importante e aí você vai entender como é possível trabalhar com turmas mistas e ter resultados de excelência. Vamos lá! Então você assume uma turma de GR. Acontece aí de você assumir essa turma e você percebe que tem qualquer idade nessa turma, né? Você não conseguiu organizar, de repente essa turma foi formada por alguém ou por alguma entidade e essa turma de repente acontece de ter aí que ginastas de 4 anos até ginastas de 15 ou mais, né? Idades muito distantes. Então, a gente sabe que essa diferença de idade muito grande é muito difícil de se trabalhar. Agora imagina o desenvolvimento, né, de uma criança de 4 anos que está num processo de aprendizado e a diferença de uma criança de 7, por exemplo, que já é diferente da criança de 4. Agora, uma criança de 10 já é também muito diferente da criança de 4 e 7. A de 15, ainda mais diferente no seu processo de aprendizado e de evolução. E aí, você tem todas juntas. E agora, como é que você vai fazer tudo isso, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje, então. Fica comigo, aproveita, compartilha esse conteúdo aqui, ó. Se você já gostou desse tema, se você é profissional da GR, já compartilha, já deixa aqui seu comentário para que a gente saiba que esse conteúdo é importante para você. Boa noite para Marilce Alexandre, que honra você por aqui. Mamãe da Maria Eduarda Alexandre, que está brilhando lá nos Jogos Pan-Americanos. Letde Gomes, Camila Salim, nossa aluna do Método Ginástica Rítmica com Excelência. Rodrigues Agostinho, a Lulu Love, Ias, boa noite para todos. Sossô também chegando por aqui. Então vamos lá. Você consegue entender por que é importante você, profissional da ginástica rítmica, conseguir lidar com essa diferença de idade e mesmo assim ter boas aulas de GR? Vamos lá. Eu vivi tudo isso enquanto professora e também quando treinadora. Então, quando professora trabalhando com turmas de iniciação e quando treinadora trabalhando com ginastas de competição, eu tinha ali ginastas de níveis diferentes, de idades diferentes. Então, quando eu treinava, dava treino para as ginastas, né? Eu tinha ginastas ali de pré-infantil, de 9 anos, 8 anos, 10 anos, e ginastas da categoria adulto, que é a partir de 15. E como que a gente vai lidar com tudo isso? E digo mais, falei agora aqui sobre o PAN, nesse momento que está acontecendo hoje, né, os Jogos Pan-Americanos, que é um evento tão importante da GR, ano que vem nós estamos aí no ano olímpico, e a nossa ginástica rítmica já vem há tantos anos se destacando no cenário mundial, as nossas atletas do Brasil se destacando. O que acontece? A procura pela ginástica rítmica está em crescimento e vai aumentar. Se vai aumentar, é mais importante ainda que você, profissional da GR, saúde para mim, esteja preparado. Vamos lá.
Val, mas eu odeio isso. Eu odeio trabalhar com ginastas de idade diferente. Eu sempre quero separar. Tudo bem, eu também te entendo que às vezes é um pouco mais difícil, mas nem sempre isso é possível. Às vezes, no primeiro momento, você vai precisar manter essas ginastas ali, mesmo que as idades sejam diferentes, né? Que essas idades não sejam o ideal. E aí, como é que você vai lidar com essas turmas? É preciso primeiro entender que não dá para trabalhar da mesma maneira. Então, eu não posso ter numa turma ginastas de 4, de 10, de 7, de 15, trabalhar tudo igual e querer ter resultados iguais. Cada ginasta vai ter um desenvolvimento individual, mas cada período, cada idade também tem uma forma de trabalhar diferente. Então, a gente, enquanto profissional, precisa entender inicialmente isso. E aí, a minha primeira sugestão para você é que você divida em subgrupos. Então, você tem lá a sua turma e você vai dividir em subgrupos. Imagina aí uma fileira, uma coluna dentro da sua aula e você vai, lógico, organizar isso de uma maneira para que você consiga trabalhar dentro dessas fileiras trabalhos diferentes. Mas a gente vai explicar, a gente vai entender mais um pouquinho agora quando eu explicar mais sobre isso. Lógico, naturalmente, que o resultado e o avanço dessa turma não será o mesmo de um avanço de uma turma que tem a mesma idade. É natural que essa diferença aconteça. Mas a gente precisa entender que essa é a realidade que a gente vai ter para aquele momento. E a gente vai buscar o melhor para aquele momento. Para aquele momento, eu tenho ginastas com idades e níveis muito diferentes. Como que eu vou lidar com isso? Entendemos como lidar? Aí o meu resultado vai ser satisfatório para aquela realidade que eu tenho. Combinado? Paulinha, Júlia, a Márcia Veiga, a GR Manejos, o Limoeiro chegando por aqui. Boa noite, boa noite. E vamos lá então. Já entendi que eu preciso então dividir essa turma em subgrupos. Vamos aqui algumas sugestões de formas de você trabalhar com as suas ginastas para que você não perca a qualidade das suas aulas, mas que você consiga trabalhar mesmo que essas turmas tenham níveis e idades diferentes dentro da própria aula. Tá? Então, a opção número 1 para você trabalhar dentro dessa mesma turma. Divida ela em fileiras, em colunas, essas ginastas, e proponha para elas fases diferentes no mesmo exercício. Mas, lógico que para isso você, profissional da GR, vai precisar ter esse conhecimento. Então, você precisa entender como funcionam as fases do exercício para propor isso a elas. Tudo bem, já entendi, Val. Então, agora como que eu vou fazer? Estamos ensinando o rolamento do arco. A primeira fileira, que são de repente as meninas com mais facilidade, eu vou ensinar esse rolamento do arco com a ajuda da parede, com a ajuda de uma outra colega, um rolamento menor, um rolamento aí que não vai ultrapassar, 2 segmentos do corpo. Vou dar um intervalo no meio dos segmentos dos braços, por exemplo. Eu vou fazer um ensino do rolamento do arco adaptado e reduzido. Tudo bem? A segunda fileira lá, que já tem um pouquinho mais de facilidade, eu já tiro essas possibilidades e dou um nível diferente para que ela possa entender como entender esse rolamento, mas de uma forma um pouquinho mais avançada. E a terceira fila já são, de repente, aquelas meninas que já têm muita facilidade. Então, é uma turma mista, elas têm níveis diferentes, idades diferentes, mas eu vou organizá-las, por exemplo, em 3 níveis, e esse terceiro nível aqui tem muita facilidade. E aí eu já posso propor até novos rolamentos, novas formas de rolar, né? Então, aquelas menininhas que estão na fila 1, na fila 2, de repente aquela motivação de querer chegar na terceira fila já vai ser um jeito aí de incentivar elas a ter melhores resultados com aquele que você propôs. Então, para isso, você, profissional da GR, vai precisar entender quais são os níveis dos processos pedagógicos de cada elemento da GR para poder aplicar com as suas ginastas. Eu dei exemplo de um rolamento do arco, mas nada impede de você explicar isso também para os elementos corporais. Então, por exemplo, você vai explicar para as suas ginastas como realizar um espaccato da melhor maneira possível, com todas as correções. Se você ainda não sabe como explicar o espaccato da maneira correta, saiba que você pode estar lesionando as suas ginastas. Então, atenção na hora de
explicar, ensinar e corrigir as suas ginastas. Muitas vezes, na hora de ensinar o espaccato e elas praticarem, elas começam a se acomodar e começam a rodar quadril, a desencaixar, e isso é um problema. Então, nós precisamos estar sempre atentos. Muito bem, tenho lá na minha turminha vários níveis, várias idades, e aí eu vou divido lá as minhas 3 fileiras, os meus 3 grupinhos, faço lá 3 círculos, qualquer forma de divisão. Essa primeira turma vai ter o quê? Uma forma de trabalhar o espaccato, onde ela tenha um pouquinho mais de facilidades. Como seria isso? Através de uma ajuda, de um suporte da amiga, de um bloquinho, de um exercício onde ela consiga se apoiar, fazer o espaccato da maneira correta, que é o que a gente está buscando, mas que ela não se sinta prejudicada, ou que ela não se sinta para trás com relação a tudo isso. A segunda fileira já consegue fazer o espaccatinho direitinho lá no chão. Então, ela vai se manter lá encaixadinha no chão, com a mãozinha ou sem as mãos, mas ela vai ficar bem retinha, encaixada no chão. A terceira fileira já encosta a abertura. Então, eu vou propor a ela um estágio a mais, que seria o quê? Eu vou propor a ela fazer lá o espaccato sobre um banquinho, sobre um bloquinho, né? Ou sobre uma cadeira, algo que estimule essa abertura, essa flexibilidade acima do que ela já está acostumada. Percebe que eu dividi em níveis diferentes dentro da mesma turma. E esses níveis também podem estar relacionados à idade. Então, você vai precisar dividir as turmas dentro da mesma turma, porque aí o seu resultado ele vai ser mais efetivo do que você, por exemplo, colocar todo mundo para fazer o espaccatinho no chão, sendo que essas meninas aqui que têm mais facilidade, para elas vai ser pouco e para essas aqui vai ser muito. Ou então, você propõe para todas elas fazerem um espaccato no banco, num plinto, em algo elevado. Para essas meninas aqui, elas não vão dar conta. Então, turmas mistas e níveis e idades diferentes, a gente precisa trabalhar com subgrupos, com trabalho diferente para cada uma das turmas. Agora, se eu for propor o mesmo elemento para cada um desses grupos, eu preciso entender como propor o mesmo movimento em níveis diferentes. Você, profissional da GR, tem esse conhecimento? Se não, bora buscar esse conhecimento para dar essa possibilidade de avanço para suas ginastas. Vou trazer aqui a opção número 2, uma sugestão para você avançar com as suas ginastas com relação ao trabalho de turmas mistas. Antes, um oizinho aqui para a G Rítmica, para o Igor, Lele Garcia, a Cristina, a Lívia, Guga Li e a Ana Vitória. Então, vamos lá. Como segunda opção, a gente vai pensar o seguinte: o trabalho em dupla para essas ginastas que são as maiores e as menores. Como isso, Val? Eu tenho lá na minha turma aquela turminha de 4 a 15 anos, lembra? Ah, mas essas meninas, elas não vão dar conta. As mais velhas não vão conseguir fazer o mesmo que as mais novas, e as mais novas também não fazem o mesmo que as mais velhas. Então, eu vou dividir em duplas, onde eu vou pegar alguém com a idade mais avançada, né, uma das mais velhas, junto com uma mais nova. Então, eu formo uma dupla aqui. Observa esse raciocínio comigo, professor, para você ter essa evolução depois. Eu formo essa dupla com uma mais velha e uma mais nova, onde esta menina aqui, que é a mais velha, ela vai propor para essa menina mais nova formas de ensinar este movimento. Ah, mas elas não vão conseguir. Não, muitas vezes elas não vão conseguir, elas não são as professoras, mas elas vão dar suporte para essas meninas menores. E às vezes ali, professor, treinador, eu te digo que ali surgem ideias de como você melhorar. Essa ginasta às vezes tem até o dom de ensinar e ela vai criar uma estratégia tão interessante que a partir daquele dia você vai utilizar essa estratégia para suas aulas também, para ajudar outras ginastas. Então, você pega a menina mais nova, pega a menina mais velha e junta ela numa dupla. E você faz a proposta. Olha, agora vocês mais velhas vão ter que ensinar as mais novas. Ensinar ou ajudar, né? Você propõe essa ideia.
E aí, depois, para essas mais velhas também ficarem motivadas, você vai pegar elas e você vai passar por todas elas. Então, as pequenas tiveram o auxílio das mais velhas e as mais velhas vão ter o seu auxílio. Só aí você já fez essa socialização das meninas, você já teve a oportunidade de trabalhar com as mais velhas e as mais novas também tiveram o contato com as mais velhas para ter inspiração. E isso é muito bom para elas, é uma motivação muito grande. Então, essas meninas mais novas, elas vão ter essa inspiração de estar ali junto com as mais velhas, de aprender com elas. E depois você dá aí um tempinho livre, enquanto elas brincam um pouquinho, você vai lá e trabalha com as mais velhas também. Então, qual é a vantagem disso? Você ainda pode ali pegar algumas ideias que essas meninas mais velhas vão utilizar com as pequenas para poder evoluir. Bom, como eu falei para vocês aqui, muitas vezes eu também tive esse mesmo processo de ter que trabalhar com meninas mais velhas e mais novas na mesma turma. Tanto no rendimento, com meninas de competição, trabalhando com pré-infantil, juvenil e adulto no mesmo tapete, tanto com meninas de escolinha, que é quando você tem ali uma turminha de escolinha, onde tem meninas de todas as idades na mesma turma. É possível ter resultados mesmo assim? Sim, mas você vai precisar organizar. Talvez isso te dê um pouquinho mais de trabalho, com certeza. Isso vai exigir um pouquinho mais de você enquanto profissional, no sentido de que você vai demandar um pouquinho mais de esforço, vai demandar um pouco mais de conhecimento, porque você precisa saber ali sobre os níveis, mas entenda que o resultado desse trabalho, desse esforço, ele é muito positivo. Veja, falo para vocês que eu vivi isso na pele, né? Quando essas ginastas, elas se sentem valorizadas e elas sentem que elas tiveram a atenção real do profissional da ginástica, que não abandonou ou que não colocou elas no mesmo cesto de todas as outras, isso é um diferencial para você. Essa ginasta que sentiu que ela não foi largada, que ela sentiu que ela não estava ali simplesmente por estar, que você deu atenção para ela, mesmo sendo ela mais velha, mesmo sendo ela mais nova, mesmo ela tendo mais dificuldade ou menos dificuldade, mesmo ela estando numa turma de um nível mais avançado e ela tendo mais facilidade ou menos facilidade, você foi um professor que deu atenção a ela, que teve olhar para ela. Então, isso faz com que essa ginasta esteja ali por você também, por você valorizar o esforço dela. Então, isso é muito gratificante e vai muito além das medalhas que a gente pode conquistar em campeonatos. Porque você está explicando para essa ginasta, além da ginástica rítmica, que é possível todo mundo estar dentro de um ambiente, mesmo com as suas dificuldades, limitações e diferenças. Então, é um aprendizado embutido por trás de tudo isso. E você pode ser o responsável por tudo isso. Agora, se você coloca todo mundo no mesmo barco, ensina todo mundo igual, ensina todo mundo da mesma maneira, isso vai fazer com que as que precisam de mais incentivo não avancem, as que precisam de menos incentivo regridam, e aí o negócio não funciona, tá? Então, entenda que você, profissional, é responsável pelo desenvolvimento das suas ginastas, independente se elas estão nas turmas ideais para a idade delas ou em turmas mistas, com turmas com idades e níveis diferentes. Você é responsável por essa turma. O que você vai fazer para que essa turma tenha o melhor resultado? Bom, na semana que vem, a gente então vai começar com esse processo de 2 lives semanais. Assim como nessa semana, nós tivemos esse encontro extra hoje, porque amanhã é feriado, né? Então eu fiz essa live na quarta-feira. Mas a partir da semana que vem, nós vamos ter 2 encontros. Um na segunda, às 8 da noite, e um na quinta, às 7 da noite. Então, serão 2 encontros com 2 conteúdos sempre voltados ao profissional da GR, ao treinador e ao professor. Então, se você atua com a ginástica rítmica, já anota na sua agenda, seja um profissional responsável e esteja aqui comigo para tirar suas dúvidas, trazer os seus questionamentos ao vivo aqui comigo e evoluir na ginástica rítmica. Se você está buscando ser um profissional melhor, esteja minado, recheado de informações e conhecimento.
e busque na fonte de quem está aqui para te ajudar a ter segurança e excelência na ginástica rítmica. Vocês querem saber qual é o conteúdo da semana que vem? Já está aqui na minha mão para contar para vocês. Então, o que acontece? Muitas vezes, muitos profissionais me perguntam o que você deve ensinar para iniciação, ou quais as dificuldades corporais ensinar na iniciação, quais ensinar no rendimento. Então, nós vamos na semana que vem falar sobre esses dois assuntos. Qual dificuldade corporal eu devo ensinar na iniciação e qual eu devo ensinar no rendimento. E é isso que eu quero trazer para vocês na semana que vem, segunda às 8 e quinta às 19 horas. E eu quero trazer para vocês aqui, mas eu preciso que vocês estejam comigo para adquirir mais esse conhecimento. Você trabalha com a ginástica rítmica? Você é professor ou treinador? Este conteúdo é para você. Mas se você é ginasta, eu quero que você convide o seu professor ou treinador para estar aqui comigo, porque esse conteúdo é feito para professores e treinadores, para profissionais da GR. Então, na semana que vem, nós temos nosso duplo encontro por aqui, mas todos os dias tem conteúdo voltado aos profissionais da GR. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 17 anos, e nesse canal eu ensino professores e treinadores a ter segurança e excelência na ginástica rítmica. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com todo mundo, para que você possa ter segurança e excelência na ginástica rítmica. Juntos, somos mais fortes. Nos vemos então na próxima segunda-feira, às 8 da noite, com mais conteúdos aqui sobre a ginástica rítmica. Um beijo grande! Bons estudos, bons treinos, bom feriado e vamos assistir agora ou daqui a pouco o Conjunto do Brasil nos Jogos Pan-Americanos rumo ao Hexa, rumo às medalhas que o Brasil tem para conquistar. Os links estão lá nos stories aqui do Instagram, compartilhe, assista, vamos torcer pelo nosso Brasil. Beijo grande, tchau, tchau!